na palavra de Deus que está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. E termina dizendo: e sejam agradecidos. Ou seja, nós não podemos perder a paz em nenhuma situação. E devemos ser agradecidos a Deus. Sermos sempre gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Lá no Salmo de número 103, quando fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendize o teu santo nome, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Era um chamado de Deus para o seu povo, para não se esquecer, porque o povo de Deus tem uma facilidade enorme de se esquecer das bênçãos que tem recebido. Veja o caso de Israel. Saiu da escravidão do Egito, caminhando para a terra prometida, e sempre ali se manifestavam contra Moisés, e alguns até com desejo de voltar para o Egito. Aquele espírito de ingratidão. Então isso não pode haver em nós. Devemos sempre nos lembrarmos das bênçãos que Deus tem nos proporcionado, da nossa salvação, da mudança que ocorreu na nossa vida, do novo coração que o Senhor nos deu. Não nos deu um coração de carne, um coração que sente, um coração que tem sensibilidade para a sua presença. Devemos sempre ser agradecidos, né? E em tudo darmos graça, no lugar de reclamarmos, de murmurarmos. Sempre agradecermos a Deus por tudo, porque Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Algumas coisas que acontecem em nossa vida e nós não entendemos o porquê agora, mas como Jesus disse lá no Evangelho de São João, mas lá na frente você vai entender. Então, sempre sermos agradecidos, sempre darmos graças, né, sabendo que tudo Deus faz concorrer para o nosso bem. E pensando nisso, eu estava na tarde de hoje, pensando naquela parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 11, que fala daquela casa onde o pai de 2 filhos cuidava daquela fazenda, daquela casa. Os 2 filhos cresceram juntos. O pai proporcionando segurança para eles, conforto para eles, não deixando nada faltar. Mas um determinado dia, o filho mais novo, demonstrando uma insensibilidade tremenda, essa é a palavra, uma insensibilidade tremenda, uma falta de respeito tão grande, se aproxima do seu pai e fala: pai, eu quero a parte que me cabe na minha herança. Porque o desejo do seu coração era ir embora de casa. Mas tudo ali que o filho estava fazendo estava errado. Primeiro, ele estava desejando que o pai morresse, porque a herança só é dada após a morte do pai. Mas ele chega: pai, eu quero a minha parte na herança. Demonstrando assim uma insensibilidade com seu pai. E proporcionou tudo para ele. E o desrespeito. Porque a herança somente quando o pai morresse.
Mas o pai, mesmo a contragosto, o pai atende o filho. Faz o levantamento das suas posses. E aquela parte que cabia para o filho, ele entrega. E provavelmente era uma importância grande. Esse filho demonstrando uma insatisfação enorme. Porque nada faltava em casa. Estava debaixo de um teto, junto com seu pai, junto com seus irmãos, ou com seu irmão, e ali um coração insatisfeito. Fez com que ele desrespeitasse o seu pai, demonstrasse uma insensibilidade muito grande. E essa insatisfação fez com que o jovem saísse de casa. E a insatisfação é algo maligno. Não faz a pessoa reconhecer, não faz a pessoa dar valor, não faz a pessoa ser grata. E a insatisfação faz com que as pessoas cometam erros, façam coisas erradas, tomem decisões erradas. Quantas pessoas muitas vezes estão num bom trabalho, mas a insatisfação é enorme e ela vai jogar tudo fora. Não valoriza o lugar que ela está trabalhando. Sai e normalmente bate a cabeça lá fora. Outras pessoas ficam insatisfeitas, muitas vezes dentro do lar. Briga com a esposa, briga com o marido, joga fora o casamento, insatisfação. E a insatisfação leva a pessoa a cometer erros. Pessoa insatisfeita, ela faz burrada, se entrega muitas vezes ao vício, às drogas, à prostituição, ao engano, ao erro. E é isso que aconteceu no coração daquele jovem, a insatisfação e também a ingratidão. Porque nada lhe faltava. Tudo era dele ali, mas um coração ingrato não valoriza. É por isso que muitas vezes, pessoas que você ajuda, pessoas que são ajudadas, pessoas que quando estão precisando você estende a mão, mas quando encontra um coração ingrato, ela vira as costas, não sabe falar muito obrigado, não sabe agradecer, sai xingando, sai falando mal. Tudo aquilo que você fez por ela, joga fora. A ingratidão. E isso aconteceu com esse jovem. Ele saiu de casa e foi conhecer o mundo. Se você observar no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 14, ele saiu de casa. Estava bonito. Roupa limpa, provavelmente bastante roupa, dinheiro. E a Bíblia diz que ele saiu e gastou tudo. Gastou tudo, andando dissolutamente. Aquilo que o pai ganhou com suor, com trabalho, com luta, ele pegou e foi conhecer o mundo. Eu imagino esse moço andando. Quantos amigos apareceram? Porque ele tinha dinheiro. E diz que ele gastou dissolutamente. Com bebida, com mulheres, com vícios. Mas naquele tempo houve uma fome grande na terra. E o dinheiro acabou. Olha bem a insatisfação, a ingratidão, a insensibilidade, a falta de respeito, fez com que esse jovem que estava numa casa abençoada, com o irmão, com o pai, que amava ele, agora esse moço está na miséria. Normalmente as pessoas ingratas,
as pessoas insatisfeitas, as pessoas insensíveis terminam mal. É difícil você ver uma pessoa que tenha esses defeitos, esses desvios de caráter, se dar bem. E aconteceu isso com esse moço. Estava na miséria e começou a ter fome. E aí ninguém ajudava. Os amigos foram embora, desapareceram, e ele estava sozinho e com fome. Aí alguém falou: olha, eu tenho emprego para você, que é apacentar porcos, cuidar lá da minha pocilga. Isso daí era o que existia de pior para um judeu, porque o porco, os porcos, eram considerados pelos judeus como animal imundo. Eles não comiam de jeito nenhum carne de porco. Imagina agora aquele moço que vivia tão bem, agora lá junto com os porcos, dentro do chiqueiro. E diz que lá ele comia as bolotas que os porcos comiam. As bolotas eram tipo de um fruto que dava na árvore e os porcos comiam. E ele se alimentava também com aquelas bolotas. Olha bem, um moço que tinha tudo, agora estava sem nada, na miséria, por causa da insatisfação, por causa da ingratidão, da insensibilidade, da falta de respeito, e estava lá comendo as bolotas que os porcos comiam. Sofrimento, solidão, desprezo, porque ele estava longe da casa do seu pai. Essa parábola ilustra, muitas vezes, pessoas que vêm para Jesus numa piora, cheio de vício, cheio de problema, complexos, doentes, endividados, desprezados, marginalizados, outras pessoas com vazio, outros sem conhecer Deus, mesmo vivendo uma vida normal, mas sem conhecer Deus, vem para a igreja, conhece Jesus, e Jesus muda a sua vida, Jesus muda a sua história. Ele é perdoado, e começa a ter aquela alegria que o Espírito Santo nos proporciona, aquela paz que o mundo não conhece, mas nós temos, aquela felicidade real de quem tem Deus. E ela começa a caminhar com Jesus. Muitas vezes a tempestade assola a sua vida, mas Jesus está no seu barco, as tempestades se acalmam. Outras vezes o inimigo se levanta, mas Jesus está ali e dá a vitória para ela. As portas se abrem, é abençoada no trabalho. A vida começa a prosperar, a melhorar. Ela vai experimentando algo que não conhecia antes. Torna-se uma pessoa feliz, porque a pessoa que tem Jesus é uma pessoa feliz. Mas de repente, o coração torna-se insensível, não consegue dar paz para o irmão, não consegue conversar com a irmã, não consegue perdoar uma ofensa, guarda raiva, guarda rancor, torce pela derrota. E outras vezes começa a ser ingrato. Ninguém me ama na igreja. Ninguém dá atenção para mim. Essa igreja não me merece. Puxa vida. Ingratidão. Em outro caso, insatisfação. A pessoa fica insatisfeita. Ela se esquece do momento que foi feliz, que louvou a Deus, que glorificou a Deus, que conheceu Jesus. Sua vida mudou, as bênçãos vieram. Mas a insatisfação começa a tomar conta e começa a ver defeito. O pastor prega assim. O pastor prega daquele jeito. Começa a ver defeito, fica insatisfeito. A irmã fulana
não sentou perto de mim, o irmão não me deu a paz, insatisfação. E a pessoa começa a deixar esse sentimento tomar conta da sua vida, e daqui a pouquinho ela se afasta da casa do Pai, se afasta da casa do Senhor. Eu vou servir a Deus na minha casa. Perde a comunhão com os irmãos, para de ouvir a palavra, para de comer do pão vivo, para de beber da água viva, para de adorar o Senhor junto com a igreja. Vai se esfriando. Daqui a pouquinho a sua vida torna-se uma miséria espiritual. Começa a andar com pessoas do mundo, começa a ter prazer nas coisas do mundo, palavras imorais, piadas imorais, é baile, é cinema, é bebida, é festa, se afasta da casa do Senhor. Daqui a pouquinho está como o filho pródigo, comendo das bolotas dos porcos, comendo da mesma comida dos porcos. Mas um dia, aquele moço se assentou e começou a pensar: olha a situação que eu estou, olha a miséria que eu estou vivendo. E eu sou culpado, sou responsável. Eu fui insensível com meu pai, eu não tive respeito com ele, eu fui ingrato, eu pequei contra Deus, pequei contra meu pai. O coração arrependido. E um arrependimento leva a pessoa de volta para Deus. E ele disse: vou me levantar, vou voltar para a casa de meu pai, vou falar para ele me tratar como ele trata o jornaleiro dele, os empregados dele. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E aquele moço se levanta, sujo, maltrapilho, talvez barbudo, todo sujo, cabelo despenteado, aquela coisa feia, um trapo. Porque assim fica a pessoa que abandona o Senhor, se afasta do Senhor. E ela volta para casa. E ela está voltando, talvez demorou dias, mas o velho pai sempre estava na porta da casa, olhando, esperando o filho voltar. Porque essa parábola faz uma analogia a Deus e ao homem pecador. Deus e o filho que abandona a casa. Um pai amoroso com um filho pecador, arrependido, e o pai olhando. E de repente, o pai olha uma figura lá distante. E ele vê aquela pessoa maltrapilha, toda acabada, talvez magrelo, descabelado, e ele olha e fala: é meu filho. É o meu filho que está voltando. E o pai, com tanta alegria, talvez um velho pai, ele sai da casa, vai para a estrada para abraçar o filho que estava voltando. Não esperou o filho chegar. O pai amoroso foi lá, quando viu o filho, abraçou, filho todo sujo, o pai beijou o filho, levou para dentro de casa, chamou os seus empregados, falou: prepara um banho para ele, prepara uma roupa nova para ele, o anel de herdeiro, o anel de filho, coloca na mão dele, vai lá, mata o boi gordo, o bezerro cevado que nós temos lá, o mais gordo que nós temos lá, mata, vamos chamar os vizinhos, fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, vamos nos alegrar com a volta dele. Essa passagem mostra o amor tremendo de Deus, o amor incondicional de Deus para com o homem pecador. Um Deus que perdoa, um Deus que limpa o coração, um Deus que lava com seu sangue precioso aquele ser e faz dele uma nova criatura. O pai traz o filho de volta, prepara uma festa, chama os vizinhos e se alegra com o filho.
O filho estava morto e reviveu. O filho voltou para casa. E a Bíblia fala que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagino que naquele dia os anjos saltaram de alegria no céu, porque aquele filho que estava morto reviveu, estava perdido, foi achado. Um pecador se arrependeu e o Pai o abraça. É assim que Deus recebe cada pecador, cada homem que se arrepende e se volta para Ele. Mas aconteceu algo. Quando a festa estava já acontecendo, o filho mais velho chega e vê aquela festa. Puxa vida, o filho mais velho devia se alegrar. Se alegrar com o seu irmão que voltou. Estar feliz com a volta do irmão para casa. Mas ele ficou triste. E disse, puxa vida, eu estou aqui em casa com meu pai. Meu pai nunca matou um bezerro para mim. E agora esse meu irmão que fez tudo isso, foi embora. O pai faz essa festa, o pai se alegra desse jeito. Mas é que o filho mais velho não entendeu. O pai diz, tudo que eu tenho aqui é seu, filho. Mas seu irmão estava morto, estava perdido, estava arrebentado. E ele voltou. Vamos nos alegrar com a volta dele. E sabe, gente, todo povo de Deus, todo crente em Jesus, todo filho de Deus deve se alegrar quando um pecador se arrepende e vem para os caminhos do Senhor. Nós devemos nos alegrar com a salvação do perdido, se alegrar com a salvação daquela pessoa que se volta para a casa do Pai, que volta para a casa de Deus. E é isso que precisa acontecer no nosso coração. Nós temos a alegria de ver um pecador se convertendo, um perdido, descendo as águas do batismo, uma pessoa que estava longe voltando para a casa do Pai. Não devemos ser como aquele filho mais velho que ficou enciumado, mas devemos ser aqueles crentes que se alegram com a salvação dos perdidos. Amém? Então, nós tiramos nessa parábola do filho pródigo que nós não podemos ser como aquele jovem mais novo. O pródigo quer dizer esbanjador, gastador, pessoa que sai e não pensa no que faz, mas devemos ser aquele filho gratos, satisfeito por estarmos na presença de Deus, saber que estamos na casa do Pai, saber que estamos servindo um Deus vivo e verdadeiro, e é um Deus que cuida de cada um de nós. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos filhos abençoados de Deus tem aqui nessa noite? Levanta a mão para o céu. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Bem forte.